por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pai, Senhor, meus irmãos, motivo de muita alegria estamos aqui mais essa semana para estudarmos mais uma lição. Lição 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo nos diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no seu reino divino. O objetivo geral da sua lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Glória a Deus. Vamos ler um pouco a introdução, meus amados irmãos. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. O ponto central nos diz assim: Deus chama para a sua obra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, depois que Saulo de Tarso teve aquele encontro glorioso que estudamos na lição passada, ele foi a Damasco. Mas ele não foi a Damasco para prender nem para matar os cristãos, não. Ele foi, mas não conseguiu porque estava cego. Ele pousou na casa de um cristão chamado Judas. Lá na leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 9, versículo 17, esse texto nos diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, lhe disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja que coisa bonita. O Senhor usando um crente para falar com um pecador. É verdade, o Senhor Deus chama para a sua obra. E esse crente, como todos conhecem, era chamado Ananias. Ele morava lá em Damasco. Eu acho que ele ficou confuso. Na minha opinião, eu acho que Ananias ficou confuso. Saulo de Tarso, um perseguidor. Mas é assim que o Senhor trabalha. Nas coisas impossíveis, o Senhor Deus as torna possível. Bom, indo lá para o segundo subtópico, fala sobre o ministério na plenitude do Espírito Santo. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. Isso é, ele foi batizado no Espírito Santo. Logo após que Saulo recuperou a sua visão, naquele mesmo dia, Saulo de Tarso foi batizado no Espírito Santo. Veja só. Um homem perseguidor que não gostava de crente se tornou um crente. Como Deus é maravilhoso. Como Deus transforma nos mínimos detalhes. Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abraão para Abraão. Jacó para Israel. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia, o que explica a mudança da ênfase do nome Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. Verdade. Saulo é nome judaico e Paulo é na sua cidadania romana. Vemos na lição 1, Saulo, meus amados irmãos, ele era judeu, só que não nasceu em Israel. Ele nasceu na Cilícia, na Pérsia. Lá no síntese do tópico 1, fala sobre
O ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. É verdade. A obra do Senhor só é causada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não conseguimos, meus queridos irmãos. Partindo agora para o segundo tópico, fala sobre uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. O primeiro subtópico fala sobre Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nenhuma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definida para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. É verdade. Veja só, a palavra de Deus diz que o Senhor escolheu Saulo desde o ventre de sua mãe. Vejamos aqui o encontro que Deus teve com Saulo de Tarso. Do mesmo jeito que ele teve um encontro com Saulo de Tarso, hoje em dia, meus amados irmãos, o Senhor Deus tem encontro com cada um. Ele chama para a sua obra. Lá no terceiro subtópico, o Senhor mudou o rumo da vida de Saulo de Tarso. De perseguidor, dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. O interessante, meus amados irmãos, é que Saulo, ele não fez o ID. Sabe por quê? Porque Jesus disse, vai primeiro a Jerusalém, se não me engano, Judeia, Samaria e depois até os confins da terra. Veja só. Paulo não começou por Jerusalém. Ele não fez que nem os discípulos de Jesus. Ele começou com os gentios. Começou a pregar pelos gentios. Aí foi abaixando para Jerusalém. Quem diz aqui na leitura, acho que tem na leitura bíblica em classe, que ele seria pregador por todo Israel, pelos gentios, pelos reis, até os filhos de Israel. Começou pelos gentios, depois foi abaixando para os reis de Israel. Já iremos encerrar, mas passando agora para o terceiro tópico, a falar sobre vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Arétas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. Como todo mundo sabe, nômades são pessoas que não têm local fixo para morar. E lá, Saulo de Tarso passou 3 anos vivendo no deserto da Arábia. E o pior é que lá, Saulo de Tarso, ele era desconhecido. Mas esse tempo foi bom para Saulo de Tarso, para Paulo de Tarso, para ele aprender a ser um líder que Deus queria que fosse para expandir o seu reino. E essa é um pouco da vida de Saulo de Tarso. Um homem, um grande apóstolo. Olha, interessante que Paulo foi um grande apóstolo. Mesmo Paulo não tendo conhecido ou andado com Jesus, ele foi um grande apóstolo. Ele traz grandes lições hoje em dia para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero trabalhar para meu Senhor,
levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Há lugar para ti também. Deus, na atualidade, continua a chamar para a sua obra. Pode ser homem, rico, pobre, mas Deus chama para a sua obra. Amém? Na próxima nós falaremos, na próxima semana, a lição da próxima semana vai ser a quinta lição, vai ser dia 31, que vai ser dia da Reforma Protestante, que tem um tema, a lição 5, Jesus Cristo e esse crucificado. A mensagem do apóstolo. Vamos falar que pelo amor de Jesus é que nós somos salvos. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Senhor, que está no céu. Te agradeço, Senhor, por mais essa live, Senhor Deus. Ó Senhor, nos abençoa, Senhor Deus. Faça que nós, tudo que nós aprendemos, que nós guardamos, Senhor Deus, abençoe a cada um que está assistindo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. E até a próxima, se nosso Deus nos permitir.